Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que Ele continue a nos guardar na sua paz. As doutrinas monoteístas, elas são unânimes em afirmar e dão uma grande importância à questão do perdão. Mormente o cristianismo, principalmente, o cristianismo, ele traz na sua essência, na sua formação do cristão, de que o cristão é aquele que perdoa, é aquele que tem a capacidade de perdoar. E Jesus, em todos os seus ensinamentos, foi insistente em observar a necessidade que temos de perdoar, deixando muito claro que a vida sem o perdão se torna impossível. Não se tem condições da vida sem que se perdoe, sem o exercício do perdão. E nós podemos ver isso, por exemplo, na única oração que ele ensinou, que é a oração do Pai Nosso, e num dos 7 pedidos exarados ali na oração do Pai Nosso, ele fala: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Nessa linha, nesse parágrafo, Jesus mostra para nós que o perdão é uma via de mão dupla, aonde nós temos que perdoar tanto quanto nós precisamos do perdão de outras pessoas. Nós precisamos do perdão do outro. Mas mais adiante, Jesus falando sobre a parábola do filho pródigo, quando ele conta daquele filho que dilapidou toda a fortuna que lhe cabia na parte da herança, da sua herança, dilapidou e depois voltou a casa pedindo o perdão do pai. O pai perdoou e continuou amando o filho como amava antes dele ter saído. Mas não é só aí. Nós vemos, por exemplo, no episódio da mulher adúltera, a mulher que foi pega em adultério e que os homens queriam apedrejá-la, Jesus repreendendo aquelas pessoas, falando da necessidade de perdoarmos uns aos outros, porque todos temos necessidade do perdão. Precisamos do perdão dos outros e precisamos perdoar também. Quando ele diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E depois pergunta a mulher: ninguém te condenou? Eu também não te condenarei. Mostrando que só tem direito a julgar ao outro aquele que nunca erra, aquele que não peca. Portanto, somente cabendo o julgamento a Deus. E no diálogo de Pedro, no diálogo com Pedro, no Monte das Oliveiras, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. E Jesus adverte que não deveria perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, conforme a gente vai notando, o exercício do perdão é um exercício de amor e precisa estar presente no nosso dia a dia, precisa estar presente em nossa vida. Mas, paradoxalmente, existe um entendimento equivocado por parte de algumas pessoas a respeito do perdão. Existem algumas coisas no entendimento do perdão que precisa ser demitificado, que precisa ser esclarecido e nós precisamos entender melhor. Por exemplo, há pessoas que dizem que o perdão
está relacionado com a mágoa que eu carrego comigo, pela ofensa ou pelo sentimento que eu carrego comigo, né, de mágoa, porque o outro me ofendeu. Quando, na realidade, eu carrego mágoa, raiva, ódio, não só do outro, mas eu carrego mágoa, ódio, raiva do trabalho, eu carrego esses sentimentos do lugar em que eu vivo, com as pessoas com quem eu vivo, do lugar onde moro, e eu preciso perdoar, eu preciso exercitar o perdão. E dessa forma não tem nada a ver com o outro, é uma questão interna, é comigo mesmo. Então eu preciso perdoar o outro, assim como eu preciso perdoar a mim mesmo, né? Também há uma crença de que o perdão é uma atitude religiosa. Eu preciso perdoar para agradar a Deus. Deus manda que eu perdoe, mas Deus não precisa do meu perdão. Deus não precisa do meu agrado. Eu não preciso, na necessidade de agradar a Deus, eu esqueço que Deus não tem necessidade nenhuma do meu agrado. E também o mito de que perdoar é esquecer, né? Quando é difícil nós esquecermos alguma coisa, principalmente que tenha nos machucado, que tenha nos atingido moralmente, né? Então, se está esquecendo, aí é um problema neurológico, né? Não é um problema, uma questão do perdão. Então, dessa forma, o nosso convite é para que a gente reflexione hoje, esta noite, a respeito dessa ação tão importante para nós, que é a atitude do perdão. E para isso nós vamos contar com o auxílio do Dr. Alberto Almeida, que escreveu uma obra muito interessante a respeito do perdão, que ele intitulou O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Muito bem, nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 7 e 44, quando Jesus faz também, o evangelista anota, o ensinamento do Mestre, a respeito do perdão, quando ele diz assim: amai os vossos inimigos, e bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, o perdão é essa ação que beneficia muito mais aquele que perdoa do que aquele que vai perdoado. Porque aquele que perdoa já está sem problema, já resolveu o seu problema, está em paz, está tranquilo, não tem problema nenhum. Mas aquele que vai perdoado ainda tem uma dívida para pagar. Ele ainda tem algumas questões para resolver com as leis da vida e com as leis de causa e efeito, porque a atitude dele traz consequências e ele vai ter que assumir com essas consequências. E não vai ser o nosso perdão, simples ato de perdoá-lo, que ele vai se livrar de acertar, né, os seus débitos para com a lei de causa e efeito. Mas muitas vezes, quando nós dizemos que perdoamos, nós continuamos a sentir alguma coisa que nos incomoda, principalmente quando nós nos lembramos daquilo que foi a causa do nosso desgosto, ou daquilo que foi a causa da nossa contrariedade. Será então que nós perdoamos? Mesmo quando depois que nós dizemos assim: mas eu te perdoo, mas continuamos tendo esse sentimento, essas sensações. Será que perdoamos mesmo? Como saber se nós perdoamos, né?
Os Espíritos dizem assim: quando nós perdoamos, mas ao evocarmos na memória o ocorrido, o fato que nos magoou, aquilo que nos revoltou, ou que nos provocou raiva, ódio, e nós temos um sentimento, nós sentimos um desconforto no corpo, que são sensações desagradáveis, ou nós sentimos desconforto na emoção, que são sentimentos ruins, ou um desconforto na mente, que são os pensamentos alterados, a gente começa a brigar com o nosso inimigo, a gente começa a brigar com o outro, contra quem nós temos mágoa. Isso é um forte indicativo de que o perdão ainda não aconteceu, ou que ele precisa ainda ser trabalhado. Mas, de qualquer maneira, o fato de nós termos essas sensações significa que nós não perdoamos. O perdão precisa ser efetivado ainda. Mas quando nós falamos de perdão, normalmente nós não temos um entendimento muito definido a respeito dessa questão. Ele não está muito claro na nossa mente, o significado dessa virtude. Ou, ora, nós classificamos o perdão como alguma coisa do qual o ser humano é incapaz de proceder, que o ser humano é incapaz de viver. Ou então, em outros momentos, nós banalizamos o perdão como uma atitude simplória que nós tomamos e que vamos falando e vamos perdoando sem ao menos termos consciência daquilo que estamos fazendo. Tudo isso vai depender da forma como eu vou olhar o perdão, a forma como eu vou enxergar o perdão. Se eu enxergar o perdão como alguma coisa inatingível, inacessível, alguma coisa que eu sou incapaz de dar, então eu estou desumanizando o ato de perdoar. E eu estou declarando que somente os santos, os espíritos puros, são capazes de perdoar. E dessa forma, isso é alguma coisa impraticável para o ser humano, quando na realidade o ser humano é que tem a maior necessidade dele, E quando eu enxergo o perdão como uma atitude banal, quando nós banalizamos o ato de perdoar, oferecendo o perdão somente por palavras que são ditas a esmo, e quando o coração não participou daquele ato. Eu não estou te perdoando de coração, eu não estou te perdoando verdadeiramente. Eu simplesmente estou dizendo: eu te perdoo, mas o que eu digo não condiz com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu verdadeiramente estou fazendo, Então, qual o sentido do perdão? O perdão é uma palavra de origem latina, que é formada pela junção do prefixo per, que significa em torno, que significa inteiro, todo, mais o radical donare, perdonare, que é dar, entregar, doar. Da mesma forma que nós dizemos pernoitar, hoje eu vou pernoitar na cidade, eu vou passar a noite inteira nessa cidade, eu vou ficar aqui durante toda a noite. Da mesma forma, quando eu digo eu vou fazer um percurso de tantos quilômetros, eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou percorrer tantos quilômetros. É um curso que eu vou desenvolver total, integral. Da mesma forma, o perdão, perdonar, perdão, inteira doação, caminho completo de doação, é doar-se integralmente.
É uma inteira doação que eu faço ao outro, né? Então, perdoar é fazer uma longa caminhada, nos dizem os Espíritos, no exercício do amor, para que eu possa entender os motivos pelos quais eu devo perdoar. Para que eu consiga perdoar alguém, eu tenho que entender o que foi que aconteceu. Eu tenho que entender a minha posição no conflito. E eu tenho que entender a posição do outro também no conflito. Então eu tenho que entender a situação. Se eu não entender, eu não vou conseguir perdoar. E por mais que eu perdoe, isso vai continuar me incomodando, vai continuar provocando o meu desequilíbrio. Então isso é a mesma coisa, para que nós entendamos melhor. É como se nós tivéssemos uma tabela de 0 a 10. E nessa tabela, nessa escala, nós classifiquemos a nossa capacidade de amor no grau 5. Muito bem, se eu for perturbado, se eu for incomodado, né, com alguma coisa, e eu vou precisar do meu potencial de amor para resolver esse problema, para perdoar, e essa perturbação tenha tido um grau 4, um grau 3, então com muita facilidade eu vou perdoar, porque a minha capacidade de amor, o meu grau de amor supera o grau de perturbação, que é 4 ou 3. Então eu vou perdoar com muita facilidade. Mas vamos supor que a perturbação dentro dessa escala tenha atingido um grau 6. Eu não vou perdoar. Eu não vou ser capaz de perdoar, porque a minha capacidade de perdoar está no grau 5. Desse modo, eu vou ter que continuar o meu exercício de amor para que eu atinja pelo menos um grau 6, que é o mesmo grau da perturbação que eu tive, para que eu consiga perdoar. Então, talvez seja por isso que Jesus declarou para nós, né, que Jesus nos ensinou: e quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2, e ao que houver te tirado a capa, dá-lhe também a túnica. Então é o exercício do amor, da compreensão, da paciência, da tolerância, para que a gente consiga perdoar. Então essa caminhada da construção do amor, para que nós possamos ter a condição de perdoar, a capacidade de perdoar, ela vai exigir de nós algum tempo. Um tempo que pode ser 1 hora, pode ser um dia, uma semana, um mês, uma vida ou várias vidas. Quantos, aqueles que participamos das reuniões mediúnicas, quanto nos tem falado espíritos que carregam consigo e que sofrem longo tempo, anos, séculos, vidas e vidas, porque estavam sem a capacidade de perdoar, carregando consigo o sofrimento pela incapacidade de perdoar. Então, vai precisar de um tempo para que eu possa desenvolver a minha capacidade de perdoar. Mas ela vai depender também, principalmente, de 3 fatores. O meu perdão vai depender de 3 fatores importantes. O primeiro dele é a gravidade da falta. A gravidade da falta ela é sempre relativa ao significado que atribuímos à dor que sentimos. Quanto mais nós achamos que está doendo, quanto mais nós achamos
que a dor é intensa, mais difícil vai ser a minha capacidade de perdoar, né? Mesmo porque para uma pessoa um dano, o mesmo dano, para duas pessoas podem ter significados diferentes. O que para uma pessoa é um dano leve, para outra pessoa é a expressão da crueldade. O segundo fator que vai exigir, né, que vai depender para eu perdoar, é a minha capacidade de amar. A minha capacidade de amar é que viabiliza a ação do perdão, é que vai encurtar o tempo do conflito. Quanto menor a minha capacidade de amar, mais longa vai ser o tempo desse conflito. Quanto maior a minha capacidade em amar, menos longa é a expressão do conflito, o tempo do conflito. E a minha vontade de perdoar, a minha disposição em perdoar, né? É ela que vai estipular o tempo que vai ser necessário para que eu vença a dificuldade que eu tenho de perdoar. Vai depender da minha disposição em perdoar. Então, dessa forma, nós vamos percebendo que a questão do perdoar, né, não é para arcanjos, para espíritos puros. Eles já evoluíram. O espírito puro não se zanga, não se magoa, não se enraivece. Somos nós que precisamos do exercício do perdão. E o interessante é que a questão do perdão ela é mais importante para mim, porque é a mim que beneficia. Quando eu sou capaz de perdoar, eu adquiro o meu equilíbrio, a minha serenidade, a minha paz, a minha segurança. Quando eu não consigo perdoar, eu trago para mim desequilíbrio, doenças que são consequências dos nossos desequilíbrios. Então é uma questão comigo, é para mim, é para o meu bem-estar, a ação do perdão. Para quem está disposto a perdoar e viver livre, né, de mágoas, de rancores, Jesus nos recomenda num trecho que o evangelista anotou que diz assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz aí, no caso, é a nossa consciência. E o juiz não te entregue ao oficial. O oficial é a espiritualidade, os espíritos. E sejas lançado em prisão. A prisão é o corpo, através da reencarnação. Amém vos digo que de modo algum sairás dali enquanto não tiverdes pago até o último centavo. Sempre nós teremos que reencarnar para que nós possamos nos transformar, nos modificar, aprender proporcionar a nossa evolução. Enquanto isso não acontece, nós vamos reencarnando. E quanto mais rebelde eu for, mais difícil vai ser as encarnações. Então, Jesus, nesse parágrafo, ele nos ensina a questão do perdão em dois movimentos. Ele diz assim: reconcilia-te. Quando ele fala reconcilia-te, ele está falando da parte que nos cabe nessa ação de perdoar, né? O que nós devemos fazer independentemente do outro, independente de quem nos magoou ou de quem nos ofendeu. Ele está falando do trabalho que nós temos que fazer conosco mesmo. Então eu vou ter que procurar saber, nesse conflito todo em que eu estou vivendo, em que eu estou inserido, qual é a minha parte de responsabilidade.
Até que ponto sou eu o causador da ação do outro que me ofendeu? Até que ponto cabe a mim a responsabilidade por todo esse desequilíbrio que está sendo provocado? E veja que ele nos fala não em conciliação, ele fala em reconciliação. Isso significa que nós vimos já de erros de outrora, que nós vimos de várias encarnações, de vários tempos, cometendo os mais diversos erros e precisando do perdão do outro. Nesse ponto, nós podemos perguntar, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Até quanto eu perdoo? Até quando eu sou obrigado a perdoar? Então nós vamos ver a resposta disso na indagação que Pedro faz a Jesus. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Quando Pedro coloca até 7 vezes, ele está colocando ele está dizendo a capacidade que ele tem de perdoar. A capacidade dele chegava só até 7, não passava disso. Mas ao mesmo tempo que ele estipula quantas vezes ele perdoaria o outro, ele estipula também quantas vezes ele precisaria do perdão do outro, quantas vezes seria concedido a ele o perdão do outro. Então Jesus mostra a Pedro que aquela aritmética dele é uma aritmética um tanto quanto ousada, uma aritmética um tanto quanto agressiva, para ele, justo ele que precisava também do perdão dos outros. E Jesus faz então uma proposta diferente para ele. Jesus fala: não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E esses 70 vezes 7 vezes não são os 490. Isso é uma metáfora que Jesus fez para indicar que o perdão tem que ser indefinidamente. Sempre, teria que perdoar. E Jesus dá então naquele instante uma lição a Pedro, porque naquela mesma noite, nos acontecimentos do Gólgota, quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras para orar, porque se aproximava o momento em que ele seria entregue aos judeus, Pedro precisaria mais de 7 vezes do perdão de Jesus. Quando Pedro, por exemplo, na casa do sacerdote, e as pessoas falavam para ele: não é você também o discípulo daquele homem? Não é você que andava com ele? 3 vezes Pedro negou, precisando 3 vezes do perdão de Jesus. E pouco antes, quando Jesus foi para o monte para orar, Jesus convidou alguns apóstolos, inclusive Pedro, para que fizesse oração junto com ele, para que o ajudasse naqueles momentos difíceis que ele iria passar. E Pedro várias vezes dormiu, deixando o mestre sozinho, no seu momento de aflição. E quando os soldados chegaram e que foram prender Jesus, Pedro corta a orelha do soldado. Quantas vezes eu perdoarei? Até 7? Só naquela noite Pedro precisou mais de 7 vezes do perdão. Imagine pela vida. Então Jesus deixava claro, para os Pedros de todos os tempos que temos, que não só precisaríamos perdoar 7 vezes, mas que precisaríamos do perdão dos outros na mesma proporção, porque nós também erraríamos indefinidamente. Então o reconcilia-te significa assumir parte que nos cabe da responsabilidade nos conflitos, a nossa cota de responsabilidade. E o segundo movimento que Jesus nos ensina é reconcilia-te,
com o teu adversário. Aqui entra em cena, dizem os Espíritos, a nossa relação com o outro, aquilo que nós sentimos quando nós fomos ofendidos, né? O nosso adversário, que pode ser alguém, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, ou pode ser alguma coisa, né? Um momento, uma vida, né? Enfim. Então, reconcilia-te com o adversário é ir em direção ao outro, é ir em busca do outro. Eu estou magoado, eu estou zangado, então eu não vou te procurar, eu não vou te buscar, para que nós resolvamos esse problema, para que a gente resolva esse conflito. Não, eu tenho, reconcilia-te com o teu adversário, vai atrás do teu adversário, busque o teu adversário, procure entender, se entenda com ele, ir ao encontro do outro, né? Para isso nós vamos precisar da cumplicidade do outro, vai ser preciso que o outro aceite nos ouvir, que o outro aceite se reconciliar também. E pode ser que o outro não esteja disposto, mas se ele não estiver disposto, eu fiz aquilo que me cabia fazer. Eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu sigo o meu caminho. O outro vai ter o seu tempo, né? Então, quais seriam as bases para a construção do ato de perdoar? O que eu tenho que fazer para aprender, construir em mim a minha capacidade de perdoar? Porque não basta dizer, eu quero perdoar, eu vou perdoar e pronto. Não, eu tenho que saber, eu tenho que aprender. O ato do perdão exige que a gente construa uma base para que a gente consiga fazer. E é Jesus quem nos dá essa base escrita em 5 passos que foram relatados por ele no Sermão da Montanha, quando ele fala assim, que para perdoar nós precisamos ter a humildade, precisamos do cultivo da humildade. Quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. A humildade, ela é fundamental na construção da nossa capacidade de perdoar, porque a humildade é contrária ao orgulho, e o orgulho nos impede de buscarmos a reconciliação. O segundo passo são as lágrimas, e Jesus fala delas dizendo assim, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. O terceiro passo é termos a mansidão. Quando nós agimos com agressividade, quando nós não somos mansos, nós passamos de vítima, nós passamos a algoz. E se nós tínhamos razão em alguma coisa, deixamos de ter, porque estamos agindo de conformidade com a agressividade do outro. Então, construir em nós a mansidão, quando Jesus diz, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O quarto passo é o senso de justiça. Nós temos que ter um senso de justiça. Há pessoas que ligam o perdão à justiça. Eu não te perdoo por uma questão de justiça, porque se eu te perdoar, você vai fazer tudo de novo, como se ele não fazer dependesse da minha vontade, né? Então, como no provérbio medieval, né? Se eu libertar, se eu anistiar o lobo, eu castigo as ovelhas. Mas é o senso de justiça que deve nos guiar quando Jesus nos diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E o quinto e último passo é a nossa capacidade de misericórdia, construirmos a capacidade de ser misericordiosos. Quando ele fala bem-aventurados misericordiosos, pois eles receberão misericórdia.
e ter compaixão não só com o outro, mas comigo mesmo. Ter compaixão comigo. Não é compaixão no sentido de perdoar e justificar as minhas faltas, mas é não criar, não promover os nossos ressentimentos, né, as culpas tóxicas que a gente pode criar em nós e que tanto iria nos atrapalhar. E Kardec faz também a colocação, a proposta, né, do codificador em 3 movimentos que se justapõem com a proposta de Jesus, que vai muito de encontro com a proposta de Jesus. Jesus propõe a humildade, Kardec propõe o arrependimento. Jesus propõe a lágrima e Kardec propõe a expiação. Jesus propõe a misericórdia e Kardec propõe a reparação. Então os Espíritos dizem assim: a recomendação é que perseveremos, exercitando-nos nos treinos da caridade, que é o amor em expansão, e da oração, e acabaremos nos liberando naturalmente dos fardos pesados do remorso ou rancor, que inicialmente pareciam impossíveis de serem removidos por uma ação reparadora. E nós alcançaremos a vitória sobre nós mesmos. E com a vitória sobre nós mesmos vem o aprendizado, o crescimento, com que nos transformamos em outras pessoas, maiores e melhores do que éramos antes do conflito. Então é perdoar não para justificar o outro, mas é perdoar para que eu cresça, para que eu melhore, para que eu me torne uma pessoa melhor. E dessa forma eu garanta o meu estado de espírito, de serenidade, de equilíbrio, né? de tranquilidade. E para que nós meditemos, para que fique para nós alguma coisa para nós meditarmos ao retornarmos aos nossos lares, nós sugerimos a frase de Tertuliano, do filósofo Tertuliano, que diz assim: se você quiser ser feliz por um instante, vingue-se, mas se quiser ser feliz por toda a vida, apenas perdoe. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos guarde em muita paz.